a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre as suas vidas, sobre suas famílias, sobre a nossa Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e sobre cada um daqueles irmãos, amigos que nos acompanham neste domingo. Com alegria, nós, depois de louvarmos ao Senhor, porque este é um tempo de louvar a Deus, sim, é muito bom estarmos reunidos no nome do Senhor, clamando a Deus pela sua bênção. Nós seguimos adiante neste culto, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra. Vamos orar juntos? Amado Deus e Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sustentado as nossas famílias. O Senhor tem nos dado provisão. O Senhor tem nos protegido. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem direcionado a cada um de nós até a tua presença, buscando na tua palavra o conforto, o consolo, a força sendo renovada, e para que nós possamos seguir adiante dia após dia, testemunhando que somos teus filhos e que temos a certeza de que tudo está sob o teu controle, que o Senhor continua dominando sobre tudo e sobre todos, porque tu és o Deus Criador, tu és o Deus provedor, tu és aquele que opera entre nós as maravilhas determinadas pela tua santa vontade.
Agora que vamos estudar a tua palavra, pedimos ao teu Santo Espírito que nos ilumine, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos entender o teu querer para as nossas vidas. Fala conosco, desde o menor até o maior, desde o mais novo na fé até aquele mais experiente. Fala, Senhor, conforme as necessidades de cada um, através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo número 19, versos de 1 a 10. Texto já bem conhecido, mas que nós cremos que o Espírito Santo de Deus ainda quer nos falar através dele. Evangelho de Lucas 19, de 1 a 10. Diz assim a versão Almeida, Revista e Atualizada. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Palavra do Senhor, segundo registrou o evangelista Lucas, para a nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. Irmãos, nós temos diante de nós talvez um dos textos mais pregados, não só nesta época, não só neste tempo em que nós vivemos, mas durante toda a história da cristandade. Nós temos diante de nós a palavra do Senhor que nos narra um encontro marcante, tão marcante que Lucas não deixou de registrar. Nem todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, aqueles que foram convertidos pelo seu toque de amor, tiveram as suas histórias de conversão registradas. Mas a história de Zaqueu, o chefe dos publicanos, o maioral dos publicanos, Deus quis que ficasse registrada para nós até os dias de hoje, na sua santa palavra, para que possamos aprender através do Espírito Santo o seu querer na nossa vida e neste texto. Jericó havia sido destruída por Josué na conquista de Canaã e ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. No hebraico, Jericó significa cidade de fragrâncias ou cidade de palmeiras. Foi quando Jesus saía dessa cidade que ele encontrou Zaqueu, que era ali um cobrador de impostos, mas não um cobrador qualquer. Ele era o maioral dos cobradores de impostos. O que era então um publicano? Um publicano era um judeu que havia aceitado trabalhar para o Império Romano. E é por isso que eles eram considerados como traidores. Porque muitos deles, a gente não pode julgar e dizer que eram todos, mas muitos deles cobravam além do necessário e consentiam que o Império Romano extorquisse assim os seus próprios irmãos judeus. A convicção do pecado em nós, como em Zaqueu, é obra do Santo Espírito de Deus. E este é o foco principal do texto que nós lemos aqui. O Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, nos convence do pecado e nos leva a um arrependimento verdadeiro que culmina na nossa salvação para a glória do Senhor e por mérito exclusivo do Senhor Jesus,
porque é mediante a nossa fé nele e no sacrifício dele que nós somos salvos. O texto vai nos dizer que Jesus estava ali de passagem por Jericó, seguindo adiante, e um homem chamado Zaqueu, que era maioral dos publicanos, e Lucas faz questão de dizer que não somente isto, mas ele era rico. Este homem queria ver Jesus, procurava ver quem era ele, mas não podia porque era de baixa estatura e por causa da multidão. Então ele teve uma ideia, ele sobe no sicômoro a fim de ver Jesus, porque Jesus havia de passar ali pelo caminho. Quando Jesus chega então àquele lugar, ele olha para cima e é ele quem dirige a palavra a Zaqueu. Aqui a gente dá uma primeira pausa na nossa mensagem para que a gente possa refletir nesta manhã sobre como que o Espírito de Deus age, como que o próprio Senhor Jesus agiu nesse momento. O Senhor Jesus coloca no coração de Zaqueu, assim como colocou no teu e no meu, o desejo de conhecê-lo, o desejo de ouvir mais sobre a sua própria palavra, de conhecer mais. É Jesus quem faz nascer em nós esse desejo. E não poderia ter sido de outra forma. Muitas pessoas vão olhar para este texto e vão querer colocar o foco na pessoa de Zaqueu. Olha, Zaqueu se esforçou. Ele fez ali o que precisava para conseguir ver Jesus. Há até uma canção popular que vai dizer que ele fez de tudo para chamar a atenção de Jesus para ele. Mas o texto deixa claro que, na verdade, Jesus é quem procura Zaqueu. Zaqueu, então, está ali no sicômoro e Jesus, ele chega até aquele lugar e olha para cima. É Jesus quem olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Quem era Zaqueu? Já dissemos aqui, chefe dos publicanos. E Zaqueu era uma pessoa que tinha uma convicção. E esta convicção o leva a persistir. A convicção era: preciso ver quem é Jesus. A persistência o leva, mesmo em meio à multidão, sendo ele de pequena estatura, a colocar em prática uma ideia de subir ao sicômoro. Mas tudo isto precisamos entender que é obra já do Espírito Santo de Deus. Porque entendemos pelo contexto não só aqui descrito pelo evangelista Lucas, mas de toda a palavra do Senhor, que é o Santo Espírito de Deus, que prepara tudo para que possamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Zaqueu não sabia que aquele dia era o dia da sua salvação. Talvez, num grande otimismo, ele pudesse pensar apenas que aquele dia seria o dia em que ele iria ver o grande Jesus. Aquele que andava por toda a circunvizinhança fazendo milagres, expulsando demônios das pessoas, purificando leprosos, levantando paralíticos, curando cegos, surdos e tudo isso. Mas ele não poderia imaginar que ele seria convertido dos seus maus caminhos por uma ação do Senhor Jesus. Vemos no texto também que há uma sequência de passos para que Zaqueu fosse salvo. Zaqueu, como todo outro judeu, ele esperava o reino dos céus em Jerusalém. Ele achava que realmente o reino de Deus iria se materializar através de um rei político que dominaria ali e reinaria de Jerusalém. Mal sabia ele que o Senhor Jesus caminhava para Jerusalém, mas para ser crucificado, para ser ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e para que o seu sangue fosse vertido. Dentre os passos que Zaqueu dá e que o Senhor o orienta assim para que ele seja salvo, podemos ver que Zaqueu ele toma uma atitude, talvez sem perceber, mas uma atitude de fé, atitude de olhar para Jesus. Ele não queria somente ouvir talvez a voz de Jesus. Ele não queria somente estar num lugar onde ele pudesse dizer: olha, eu estava lá quando Jesus passou. Mas ele queria ver quem era Jesus.
O Senhor Deus então age através desta ação também de Zaqueu e vai se revelar a ele. Jesus olha para o alto e fala: você, Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém cear contigo, me convém estarmos juntos, termos comunhão e ficar hoje na tua casa. Quando agora, há milênios depois, nós lemos esta palavra, a gente não consegue perceber muitas vezes o impacto que isso tem em relação a toda a multidão ali à volta. Aquele homem era um homem odiado. Aquele homem era um homem que ninguém gostava dele. Aquele homem enriquecera muito provavelmente por recolher impostos acima do necessário e por guardar consigo esta diferença e entregando assim o restante para o Império Romano, para quem ele trabalhava. Fora o fato de que ele chefiava os outros publicanos e deveria agir da mesma forma, enriquecendo-se assim indevidamente. É importante a gente ter aqui também um paralelo com relação ao encontro de Jesus com o homem rico. O jovem rico com quem Jesus se encontrou guardava os mandamentos e se orgulhava disso, e o Senhor Jesus disse a ele: olha, tá tudo bem, tá tudo bom, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem e segue-me. E o texto dos evangelhos diz que aquele homem foi embora muito triste, porque era possuidor de muitas coisas. Mas agora o Senhor Jesus se encontra com outra pessoa rica. E isto mostra que a gente deve tomar muito cuidado para não colocarmos na boca de Jesus palavras que ele não disse. De maneira nenhuma e em nenhum momento Jesus disse que os ricos não herdarão o reino dos céus. Ele disse que seria muito difícil, mas ele não disse que era impossível. E a prova está aqui. Zaqueu foi salvo, Zaqueu foi alcançado, mesmo sendo alguém mau, mesmo sendo alguém que roubava, mesmo sendo alguém que fazia mal às pessoas e sendo odiado pelo povo todo. Zaqueu, ele enfrentou a multidão. Zaqueu, ele desceu obedecendo a ordem de Jesus e abriu as portas da sua casa para que o Senhor passasse o dia com ele, conforme o versículo que nós lemos aqui, o versículo número 5. Jesus falou: desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Versículo número 6 diz que ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria na sua casa. Quando você recebe uma ordem de Jesus, essa ordem chega aos seus ouvidos com alegria. Quando você lê um mandamento do Senhor, talvez um que você ainda não conhecesse, isso faz com que você haja com pressa para agradar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono de todas as coisas, aquele a quem as nossas vidas pertencem. Percebam, irmãos, Zaqueu já estava sendo ali trabalhado pelo Santo Espírito de Deus. Ele ainda não tinha sido salvo por Jesus, mas o Espírito Santo já tinha escolhido. Na eternidade, no plano eterno, Zaqueu já estava salvo. Naquele momento ali, naquele cronos, ainda não. Mas ele já era um escolhido do Senhor. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem, ou talvez vá ouvi-la muitos e muitos dias, quem sabe meses ou anos depois. Talvez você pense: mas o que Jesus veria em mim para querer entrar na minha casa, para querer cear comigo, para querer ficar comigo um tempo e ter comunhão? O que Jesus quer com você é o que Jesus quer com cada um de nós. Ele quer se revelar. E é muito interessante isso, amados. É muito interessante porque já não é a primeira vez nos evangelhos que a gente encontra o Senhor Jesus se revelando a quem Ele quer salvar através de um momento íntimo de refeição ou de comunhão na casa daquela ou daquelas pessoas. Mais impactante ainda é quando a gente vê que depois no versículo 6, quando Zaqueu recebe Jesus com alegria, todos viram, todos murmuravam e reclamavam, dizendo que Jesus estava se hospedando com um homem pecador. E daí em diante não há outro registro
das palavras de Jesus, a não ser depois que o próprio Zaqueu vai dizer no versículo 8, ele se levanta e diz assim a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Há uma frase, que eu não sei de quem é a autoria, que diz que a última parte do ser humano a se converter é o bolso. Mas se a gente observar esse texto bíblico, a gente vê que esta frase não tem fundamento. Zaqueu, ele se arrependeu. A presença santa de Jesus perante ele, dentro da sua casa, fez com que ele se arrependesse. Não há registro do que Jesus conversou com ele, se é que houve conversa. Porque nós sabemos que a presença de Jesus já é suficiente para que haja conversão. O toque de Jesus é suficiente para que vidas sejam transformadas. Até a própria orla das vestes de Jesus foi usada para que uma mulher que havia 12 anos já padecendo de uma doença fosse curada. Não duvidemos do poder de Jesus. Não há registro de como foi a conversa, muito provavelmente porque só haviam os dois ali dentro de casa, mas há registro de como foi o arrependimento, que ele resolvia dar ali metade dos seus bens para os pobres, e que se alguma pessoa tivesse sido defraudada por ele, que ele restituiria 4 vezes mais. Zaqueu tinha a convicção que tinha encontrado o bem de maior valor de toda esta terra, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a voltar ao texto agora e observar comigo que Jesus, então, diante do arrependimento de Zaqueu, no versículo 9, vai dizer assim: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Esta frase, quando chegou ao conhecimento dos outros judeus, deve ter feito com que eles ficassem furiosos. Porque aquele que era pecador, aquele que defraudava, que roubava, que enriquecia imerecidamente, agora era reconhecido por Jesus como um dos filhos de Abraão. E aí Jesus vai completar dizendo por quê. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É Jesus quem vem ao nosso encontro. Para concluir esta palavra, eu gostaria de pedir que você refletisse comigo em alguns pontos. O primeiro ponto é que, já dissemos aqui, não há registro do que Jesus falou, mas há registro do arrependimento. A pregação do Evangelho é pregação sobre arrependimento. Porque nós cremos, segundo a palavra de Deus, que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória e da graça de Deus até o momento em que o seu Santo Espírito nos converte a Ele e nós nos arrependemos e assim pedimos perdão pelos nossos erros e tomamos atitudes para reparar os erros ou até mesmo para alcançar aqueles a quem ofendemos, lhe pedindo perdão ou restituindo aquilo que nós tiramos destas pessoas. Foi isto que o Espírito Santo fez na vida de Zaqueu. É isto que o Espírito Santo quer fazer hoje ainda, na tua vida e na minha. Nos levando ao arrependimento, nos trazendo à memória aquilo que fizemos de errado no passado. Se você quer ser salvo, alcançado por esta graça, entenda que a palavra do Senhor, ao toque do Espírito Santo, a graça irresistível que é manifestada nesta manhã através da sua palavra, o Senhor Jesus espera de ti uma atitude. A atitude de reconhecimento que Ele é Deus. Desta forma, Ele que te salva, independente do teu querer de ser salvo. Porque é Ele quem te alcança e faz com que você possa ter forças para tomar a atitude certa. Às vezes, tomar a atitude certa significa mexer com o passado, significa desenterrar ossos,
Significa tocar em assuntos que todo mundo sabe que não foi resolvido, mas todo mundo finge que está resolvido. O Espírito Santo fez assim na vida de Zaqueu. E ele foi ali adiante, doando metade dos seus bens aos pobres e declarando que quem foi defraudado por ele seria restituído em 4 vezes mais. Outra lição que nós temos a aprender aqui é que não dá para ser somente um admirador de Jesus. Muitas pessoas nos dias de hoje têm procurado um local confortável para ver Jesus. Às vezes esse local é a própria casa. Às vezes este local é o seu próprio reino, o seu lar, é o sofá confortável. Às vezes este local, no caso de Zaqueu, era em cima de um sicômoro para ter uma visão privilegiada sobre quem era Jesus. Mas estar numa árvore não salva ninguém. Ver Jesus não salva ninguém. Sermos vistos e alcançados por Jesus é o que nos salva. Não dá para ser um seguidor de Jesus de cima da árvore. É necessário a gente atender à ordem do Mestre, descermos depressa e com alegria. O registro dos chamados dos discípulos nos mostram isso. Alguns deles pescadores, e quando o Senhor fala, vem, eles largam tudo que eles tinham e com alegria obedecem ao Senhor e se tornam pescadores de homem, lançando ali a palavra do Senhor para que outros sejam convertidos. Jesus queria salvar Zaqueu e é por isso que Jesus ele chama Zaqueu. Eu não tenho dúvidas que o Senhor Jesus tem muitos escolhidos dentre aqueles que nos escutam, que nos veem neste vídeo. É necessário então o agir do Espírito Santo e eu creio que este agir acontece para que você responda positivamente com alegria e desça depressa do seu pedestal. Quem sabe da sua própria riqueza, quem sabe da sua segurança, da sua postura ou de qualquer outra coisa. O Senhor te chama a uma atitude de obediência ao seu chamado. E todo aquele que obedece o chamado do Senhor se torna um bem-aventurado. Todo aquele que obedece o chamado do Senhor se torna um salvo por Cristo Jesus. A palavra do Senhor ela é muito clara. E isso nos mostra que Jesus é quem vai na direção do pecador. Assim como o médico, para que serve ele se não for para ir ao encontro do doente? É isto que Jesus faz por nós. A igreja é formada por pessoas que estão doentes e o Senhor tem nos tratado diariamente. O corpo de Cristo não é formado por pessoas perfeitas, mas o seu Santo Espírito tem trazido a nós a verdade do Evangelho para que haja um arrependimento diário, porque nós cremos que não dá para passar um dia nessa vida sem que a gente peque. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. E é por isso que eu queria te fazer um convite. A você que sabe que é pecador, a você que neste momento tem sido tocado pelo Espírito Santo, que tem se reconhecido como indigno, impuro, sujo, pecador. Olha, você não é o único. Nós também passamos por isso. Mas o convite do Senhor Jesus é: vem, desce depressa, eu quero ter comunhão contigo hoje. Pastor, mas como esta comunhão acontece? Esta comunhão acontece pelo toque de Jesus no teu coração. Não é pela palavra pastoral. Não é por um bom conselho que algum irmão ou irmã pode te dar, mas é pelo toque precioso, individual, indubitável, inconfundível de Jesus na tua vida. Se você sentiu este toque nesta manhã, eu te convido a orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia que Ele é poderoso para te livrar de todos os males, para te dar forças para vencer o vício do pecado, para fazer com que você tenha coragem de ir adiante e reparar os erros do passado e mostrar-se como aquele que foi alcançado pela graça de Jesus. Amado Deus e Pai, não temos palavras, Senhor, para te agradecer
porque da mesma forma como aconteceu a Zaqueu, o Senhor também tocou e toca nos nossos corações. Amado Deus e Pai, nós não sabemos como que esta graça funciona, mas sabemos que ela é real, porque ela tem nos alcançado diariamente. Amado Deus e Pai, nós não sabemos o que te fez olhar para nós, assim como não entendemos o que te fez olhar para Zaqueu, porque assim como ele, nós também não somos merecedores e nunca seremos. Mas o Senhor nos escolheu e por isso nós somos gratos. E por isso com alegria nós recebemos a Tua palavra nesta manhã. E por isso com alegria nós queremos andar depressa na Tua direção, cumprindo os Teus mandamentos, engrandecendo o Teu nome através das nossas atitudes, não só atitude de arrependimento, mas atitude prática de novas criaturas, fazendo agora o que é certo e reparando os erros do passado. Queremos te pedir pela vida daqueles que têm sofrido uma batalha espiritual tremenda quando ouvem a Tua palavra. Sobre a vida daqueles que têm sido atrapalhados por Satanás ou por outras pessoas usadas pelo inimigo para que não deem ouvido a esta palavra. Ó Pai, que tudo isto caia por terra e que estas vidas sejam salvas pelo poder do Teu amor, pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus, que veio sobre nós para nos purificar e para nos libertar. Faça assim, ó Deus, conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Conheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, repousem sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, repousem sobre os desanimados, trazendo a alegria da salvação, repousem sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro e o Brasil, e sobre todo o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.